Bem, hoje nós vamos falar sobre a garantia legal e a garantia contratual no Código de Defesa do Consumidor. Essa é mais uma videoaula. Eu sou Antônio Silveira Neto, professor da Universidade Estadual da Paraíba. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois tipos de garantia que podem ser exercidas à escolha do próprio consumidor. A garantia legal, que independe de termo expresso e de quaisquer condições de eficácia por parte do consumidor, que produz efeitos desde a data do contrato ou da tradição da coisa. E a outra é a garantia contratual, cuja eficácia em geral também se produz a partir do momento da contratação e que tem seus efeitos regulados pelo próprio contrato. Caberá, portanto, ao consumidor examinar o interesse de acionar uma ou outra garantia. Esse direito do consumidor, conforme podemos ver, está previsto no artigo 18, quando se tratar de produto, e seguintes, cujo prazo de reclamação está previsto no artigo 26. Então, a garantia legal ela protege o consumidor contra os vícios dos produtos ou dos serviços. É o que chamamos de dever de adequação do fornecedor. Adequação aos critérios de qualidade, quantidade e informação. Então, caso haja alguma falha no produto, deverá o fornecedor garantir ao consumidor um conserto, uma restituição do produto ou a devolução do dinheiro. E ainda o abatimento do preço se o consumidor quiser essa opção, né? Tiver interesse nessa opção. Então a garantia legal ela é um dever do fornecedor previsto no Código de Defesa do Consumidor para esses vícios do produto ou do serviço. E como nós já vimos anteriormente em aulas passadas, esse prazo, essa garantia é de 30 dias para bens não duráveis, ou seja, que seu consumo acontece de imediato ou logo após o seu uso, e de bens duráveis, cujo prazo de garantia é de 90 dias, prazo legal de garantia. E como eu já também mencionei, temos a garantia contratual, decorrente de acordo de vontade ou da própria oferta, isto é, uma declaração unilateral do fornecedor. Essa garantia contratual pode ter um prazo, deverá, melhor dizendo, ter um prazo superior à garantia legal, mas a garantia contratual pode estabelecer condições tanto resolutivas como suspensivas para o consumidor. Condições essas que serão, no nosso modo de ver, e poderão ser restritivas a esse exercício de direito. Isso acontece muito no caso dos automóveis, em que estão excluídas da garantia contratual certas peças daquele bem, do veículo, e também condições em que a garantia contratual se resolve caso haja determinada conduta do consumidor, por omissão. Por exemplo, a garantia contratual de automóveis geralmente estabelece o dever do consumidor de fazer revisões periódicas naquele automóvel em concessionárias autorizadas. Caso não haja esse tipo de revisão, perde o consumidor a garantia contratual. Uma questão muito interessante com relação à garantia legal e contratual é a
verificação pela leitura do artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor que a garantia legal e a garantia contratual são complementares. Isso significa dizer que após o fim do prazo da garantia legal é que começa a fluir o prazo da garantia contratual. Isto segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Mas essa jurisprudência, ela gera controvérsia doutrinária à medida que alguns doutrinadores, como Cláudio Lino Marx e Hermann Benjamin, inclusive este último, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, acreditam que não há essa complementariedade da forma como a jurisprudência brasileira entende. E como a jurisprudência brasileira entende a complementariedade da garantia? Como eu já disse, simples. Garantia legal só começará a fluir após o fim da garantia contratual. Então, se nós temos para um bem durável uma garantia de 1 ano contratual, após o prazo de 1 ano é que começará a correr os 90 dias para a garantia legal. Isso está aqui previsto no acórdão, que é o leading case dessa interpretação do artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, é o acórdão 967/623 da ministra Nancy Andrighi. E esse acórdão, embora não faça referência ao Código Civil, novo Código Civil, 2002, ele vai na mesma linha de entendimento do Código Civil. Então, um reforço de argumentação para essa tese de que a garantia contratual é complementar à garantia legal e o prazo só começará a fluir após o término da garantia contratual é o artigo 446 do Código, que diz o seguinte, que o prazo de garantia legal não corre enquanto estiver valendo a garantia contratual. Agora, qual é a crítica que a doutrina faz a esse entendimento? A doutrina faz a crítica no sentido de que é inócua essa interpretação, tendo em vista a questão da possibilidade do consumidor exercer a garantia legal, ou seja, principalmente a garantia de bens duráveis, quando constatado um vício oculto. Exercer a partir da manifestação desse vício oculto. Então, um produto pode ter 2 anos de uso e conter um vício oculto, ou seja, anterior à própria contratação, à própria aquisição do bem, um vício de fabricação, que só se revela depois desses 2 anos. Então, depois de 2 anos é que começa a fluir o prazo de 3 meses para reclamar daquele vício oculto. Essa ideia desse vício oculto poder ser reclamado em qualquer tempo do contrato, ou em qualquer tempo que se manifeste, está embasado na ideia, melhor dizendo, na teoria da vida útil do bem. E essa teoria da vida útil do bem também já foi reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como uma teoria necessária à boa interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Então, segundo parte da doutrina, não há sentido em se falar nessa complementariedade quando nós estamos adotando a teoria da vida útil do bem. Isso pode confundir o consumidor e fazer com que ele não exerça bem o seu direito, já que ele vai contar os prazos até o fim da garantia legal e contratual, contando de maneira corrida, o que não é a situação melhor para se aplicar
no caso das garantias, já que o Código de Defesa do Consumidor protege contra vício oculto, e esse vício oculto ele pode se manifestar a qualquer momento. Há também uma questão interessante para ser abordada, é sobre a garantia estendida. O mercado tem adotado essa prática e os comerciantes têm cada vez mais oferecido esse tipo de garantia. Ou seja, além da garantia do fabricante, o comerciante oferece uma garantia extra. Então, se o bem tem 1 ano de garantia, o comerciante oferece a garantia estendida de 2 anos ou até de 3 anos, mediante, evidentemente, uma contraprestação do consumidor, ou seja, é uma espécie de seguro que o consumidor paga ao comerciante, um valor a mais do que o bem realmente representa, para que haja essa garantia estendida. Segundo a doutrina, não há vantagem para o consumidor exercer ou contratar essa garantia estendida em face da questão do vício oculto. Ou seja, o próprio código estabelece que o prazo para reclamar do vício oculto só começa a fluir a partir da sua manifestação. E baseado na teoria da vida útil do bem, enquanto o bem tiver uma vida útil, ou seja, uma televisão geralmente tem uma vida útil de 8, 10 anos, você poderia, havendo vício oculto, você poderia fazer essa reclamação. Eu só vejo vantagem nessa garantia estendida quando a vida útil do bem é curta. Então, segundo os critérios da experiência ou das próprias informações do fabricante, ou até mesmo de normas técnicas relativas àquele produto, é que nós vamos verificar a vida útil do bem. E uma vez, se a vida útil for curta, é interessante, se o consumidor valorizar muito aquele bem, fazer a garantia estendida. Nós encerramos aqui, esperamos que quem assistiu essa aula possa fazer bom proveito dela e tenha entendido essa diferença entre garantia legal e garantia contratual. Muito obrigado.